Olá, pessoal. Eu sou a professora Marília Aragão, gerente de ensino fundamental da SEDUC, coordenadora de etapa dos anos finais do currículo do Piauí. Nós vamos falar um pouco aqui da construção do currículo do Piauí, como foi todo o processo, os marcos, falar um pouco da estrutura do currículo e os nossos desafios e sucessos. Tá certo? Iniciamos após a homologação da base, que aconteceu em 2017, em fevereiro foi constituída a governança, né? Todos os colegiados foram convidados, foi publicado em Diário Oficial e a partir daí a gente começou a elaborar, né, todos os documentos de normatização do Estado, certo? E em abril a gente realizou a solenidade de oficialização da assinatura do termo de pactuação de regime de colaboração, estados e municípios. Então, nessa pactuação foi um grande evento com palestras e os secretários municipais, eles assinaram o termo de pactuação. Só no dia do evento foram mais de 80 assinaturas, né? E no decorrer de todo o período, a gente fechou, na elaboração do currículo, 187 municípios. E aí entregamos também as portarias, né, dos nossos redatores, da comissão estadual, Undime e SEDUC, certo? E aí, em todo o período, de abril a setembro, que a gente começou, de fato, a reelaboração do currículo, né? Gosto muito de falar isso, porque o novo currículo, nós tínhamos o quê? Diretrizes. E aí foi definida a estrutura do currículo, um evento também, certo? Uma formação. Tivemos formação no Ministério da Educação, formações aqui a nível de estado, né? E um dos marcos foi uma formação que nós tivemos no centro de formação, certo? Em 10 salas, formação com contribuições, sistematização da equipe de colaboradores, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, privada, sindicatos, conselhos, foi dividido por componente curricular. E essa formação, ela foi, assim, um marco, porque aí daí cada equipe de cada componente passou a analisar, contextualizar, tudo ao redor das habilidades que já estavam contidas na base, né? E aí a gente acrescentou novas habilidades e também aprofundamos o que já tínhamos, né? E aí tudo na especificidade do Piauí. Tivemos uma formação também que foi um marco com o Instituto Ayrton Senna, e aí a equipe do Estado do Piauí viajou para o Espírito Santo. Lá nós fizemos uma socialização do nosso trabalho, eles fizeram a socialização do trabalho dele e a gente definiu a estrutura do nosso texto introdutório. E aí foi um grande marco, né? Então, de abril a setembro, essa versão preliminar, ela ficou pronta. E quando foi em setembro, a gente lançou para consulta pública a versão preliminar. Um dos marcos, gente, muito importante da consulta pública foi a realização do dia C, certo? Em que toda a equipe saiu, tanto os colaboradores como a equipe estadual. Colaboradores são os redatores colaboradores, né? Das redes municipais, privadas e estaduais. Então, saímos em todo o território do Piauí, fazendo mobilização, sentando em escolas. E nesse momento, na plataforma, eu vou mostrar aqui para vocês os professores, eles respondiam, né, os profissionais da educação, eles respondiam duas perguntinhas. Está claro? Está pertinente? E aí eles poderiam responder sim, parcialmente ou não, certo? Se ele colocasse parcialmente ou não, ele colocaria lá a sua contribuição, a sua sugestão, né? Então, nesse momento, a gente teve só na plataforma 20.658 contribuições. E aí uma professora, por exemplo, da etapa Educação Infantil acessava, de um componente, você lia o currículo todo, mas você poderia, em algum momento, em uma habilidade somente, ou até mesmo no módulo do seu componente curricular, fazer a sua contribuição. E aí a gente recebeu também contribuições via e-mail, que foi sistematizado em atas. E aí, gente, esse número ainda é pequeno. Por quê? Em uma única contribuição, muitas vezes era uma escola que estava lá contribuindo, coordenador pedagógico, acessando a plataforma, colocando as contribuições, mas as discussões estavam em torno de toda a escola, de toda uma gerência regional, de todo um grupo de profissionais da educação. E na plataforma só contabilizava um, sendo que era muito mais, né? E aí, gente, isso aí foi um marco, porque aí legitimou, né? A gente sabe que quando vai para uma consulta pública, a gente tem os prós e temos os contras, né? Os prós e os contras, e aí você vê
que a grande maioria, né, colocou que estava claro e pertinente, e as contribuições foram sistematizadas também pela nossa equipe, né, a equipe estadual, e apresentamos a versão 1 para o Conselho Estadual no dia 6 de dezembro. Uma peça importante, gente, é a comunicação. Então, a comunicação ela foi muito forte, uma parceira muito forte, a assessoria de comunicação, a Ascom, e também o Ministério da Educação, ele fortaleceu, porque em tantos os sites nacionais, estaduais, as peças criadas, elas tiveram um grande impacto. E aí não houve uma instituição que não ouviu falar no nosso currículo, né? Estudou e contribuiu. E aí, para 2019... a gente tem a propositiva, né, para 2019, a gente teve, que era a implementação por meio de formação, elaboração de materiais pedagógicos e a reelaboração do projeto político-pedagógico das escolas, né? E aí, quando a gente já estava, foi um marco, uma festa, né, em 2019, e aí, quando chegamos em 2019, no início, o Conselho analisou criteriosamente, realizou uma audiência pública, gente, foi muito importante essa audiência, com mais contribuições, com recomendações, né? E devolveu uma diligência para a comissão. E a diligência atendeu as recomendações, colocou novas sugestões, né? E entregou para o Conselho Estadual de Educação. E ele também nos devolveu, isso já estávamos em abril, quando a equipe reelaborou novamente o currículo nas novas recomendações. E um marco importante foi a entrada da equipe do ciclo 2, que a equipe do ciclo 2 não era somente redatores, mas redatores formadores. Fizeram um trabalho paralelo na reelaboração do currículo e também preparando o material para a formação, os módulos, né? Pesquisa, elaboração de material formativo. E aí, até julho de 2019, foi entregue, né, no final de julho, a versão 3 do currículo e os módulos da formação também já estavam pré-elaborados, né? E aí, quando foi no dia 15 de agosto, que foi um marco, o Conselho Estadual, através do parecer 105, aprovou o nosso currículo, né? Então, também foi uma grande festa. E aí, a equipe ficou muito feliz, todos os professores. E aí, a partir dessa data, foi assinado um novo termo de regime de colaboração, mas para a formação do currículo do Piauí. E aí foi organizado toda uma governança, certo? A mesma comissão estadual, tivemos uma comissão regional, que são os coordenadores regionais das GRES, nos municípios, coordenadores municipais e articuladores municipais, formação em 10 turmas, e esses profissionais, essas lideranças também, realizaram formações em formato de cascateamento para coordenadores pedagógicos e professores, né? E aí, essa estrutura, os municípios também publicaram suas portarias com seus coordenadores, articuladores, assim como a rede estadual, com os coordenadores regionais. Em novembro de 2019, foi um marco também, que foi o lançamento do currículo, né? Gente, ele foi lançado em formato PDF ainda, né? Mas, assim, todos tiveram acesso ao currículo e iniciou a formação do ciclo 2, os 4 módulos, né? Finalizando em março de 2020. E aí a equipe municipal, junto com a equipe regional, se deslocou para o centro de formação, também foram formados 10 turmas, tiveram a formação presencial, né? E também através da plataforma, agradecemos, né, ao canal Educação, temos uma plataforma onde era disponibilizado os módulos e também os professores realizavam as questões, os exercícios, e aí tivemos também um percentual de carga horária EAD. Então, era formação presencial e formação EAD, certo? E aí, em março, a gente finalizou. E de agosto a dezembro, gente, de 2020, a gente certificou 23.498 cursistas. Chamou a atenção que a gente tinha inscrito na plataforma quase 30 mil. E aí, foram impressos esses aí, ou seja, a gente tem um controle de quantos professores acessaram para imprimir seus certificados. E aí ficou alguns que, como a gente diz,
vão imprimir somente quando vão precisar. É um chamamento que a gente faz, que imprimam seu certificado, né? E aí, em 2020, a gente teve esse grande, a gente não gosta nem de dizer isso, que veio essa pandemia, né? E aí você está lá, e aí a gente não teve como realizar o módulo do ciclo 3, mas aí a gente fez webinários preparatórios de 2020 até 2021, que aí a gente ainda está fazendo os webinários preparatórios, né? E a gente tem uma previsão para o segundo semestre realizar a formação presencial em 6 polos. E esses 6 polos também realizar informática e cascateamento. Com a diferença da formação do ciclo 2, que era uma formação geral, essa formação ela vai ter o introdutório geral, que já está tendo através dos webinários preparatórios, mais formação específica por componente curricular, etapa educação infantil e ciclo de alfabetização. E aí, gente, como é a estrutura do currículo, né? Como ele foi estruturado? A partir de uma introdução, eu já fiz aqui a introdução, porque no próprio texto introdutório, no módulo da introdução, é a parte legal, como foi feito o regime de colaboração, explica que aquele nosso currículo ele é a base para a elaboração de propostas pedagógicas, né? E também a nossa intencionalidade do currículo, que é a educação integral. E no cenário educacional piauiense, com textos e diálogos, ele relata qual é o subsídio, qual a importância do nosso contexto no currículo, né? Do contexto do Piauí. Evolução, localização, área, escavações produzidas no sítio arqueológico, aspectos importantes da paisagem social urbana, processos de exploração, também uma importante decisão que foi como aconteceu, né, de modo sustentável e eficiente, a criação e agilidade das macro-regiões, dos territórios. E assim, tem todo o histórico em 10 anos também do IBGE no crescimento da nossa educação do estado do Piauí. E no contexto educacional, que também é um capítulo desse módulo, fala também a evolução em números de escolas no território piauiense de 2013 a 2018, números de alunos matriculados, creches, pré-escola, ensino fundamental, as taxas de rendimento, aprovação, reprovação, abandono, distorção idade de ano, a evolução do IDEB. Então, são alguns indicadores educacionais e estão comentados, certo? E aí, nós temos aqui, no próximo capítulo, nós temos aqui princípios e concepções, né? Em princípios e concepções, em que se está baseado o nosso currículo? Ele está baseado por uma educação de qualidade, né? E aí nós temos conceito e abordagem, que ele fala da ampliação da educação com foco no desenvolvimento pleno do estudante, né? Pressupõe que as aprendizagens essenciais a serem mobilizadas e aplicadas nas diferentes esferas da vida. Também define, assim, seguindo as orientações da base, as 10 competências gerais que contemplam aspectos cognitivos, sociais e emocionais, afetivos, né, que são aprendizagens necessárias para os estudantes do mundo dinâmico e plural, ou seja, para a gente ter uma educação integral, né, que é uma concepção contemporânea de educação caracterizada, sobretudo, pela busca do desenvolvimento de forma equilibrada de todas as potencialidades do estudante. E aí, gente, aqui nos princípios, né, dentro também de ensino e aprendizagem, a gente tem alguns princípios que tem relação não com o acúmulo de conhecimentos, não é o estudante acumular conhecimentos, mas sim com o sentido de que esse conhecimento que ele está aprendendo ou que já aprendeu seja significativo, não só para quem está aprendendo, mas também para quem está ensinando, né? E sobre a avaliação, ela também está no nosso texto introdutório, ela está sistematizada, compreendendo dimensões, que é conforme a resolução 4, né, de número 4 de 13 de julho de 2010, que é a função da avaliação da aprendizagem, uma função diagnóstica,
ou seja, de caráter formativo, predominando o qualitativo sobre o quantitativo, sobre o classificatório. E o 2 seria avaliação institucional interna e externa, o 3, avaliação de redes de educação básica. E aí, contemplando todas essas dimensões. No currículo, né, no tópico 2.4, fala também que o currículo ele assume uma variedade considerável, né, gente? No nosso texto tem vários autores, citações de vários autores, mas, de forma geral, né, todos são voltados para a finalidade única, que é a disponibilização dos conhecimentos sistematizados ao longo da história da humanidade para um público específico, os estudantes. E aí, seguindo o currículo, né, tem todas as orientações sistematizadas por componente curricular e também com a parte diversificada, a utilização dos temas integradores. A implementação curricular, que está aqui o módulo 3, né, falando de desafios e possibilidades. Junto vem diagnóstico, metodologia, monitoramento e avaliação e o regime de colaboração. E aqui, gente, na integração curricular é muito importante para o processo de desenvolvimento integral dos estudantes, né? Por isso que a Base Nacional Comum, ela propõe que seja uma superação da fragmentação, ou seja, fazer essa integração curricular através de quê? De temas integradores. E aí, através de projetos, estudos, então isso são possibilidades, né? E também são desafios. E aí, criar uma organização com condições e meios adequados para as aprendizagens previstas, né? Que isso significa a gente promover mudanças na prática, nos documentos, nos espaços escolares. Traz todos esses desafios, vocês podem estar se aprofundando dentro do texto introdutório do currículo. Para os componentes curriculares, gente, a equipe tomou uma decisão. Por exemplo, em alguns estados, em cada etapa, por exemplo, e fase do ensino fundamental, fase dos anos iniciais e anos finais, haveria um texto introdutório apresentando a fase. Mas, mediante consulta pública e a própria organização, foi definido que o texto introdutório é para todos os componentes curriculares. Então, professores, independente de você ser o professor de um componente, você não quer ler o currículo todo, estudar ele todo, você pode pegar o texto introdutório, ele é de suma importância e obrigatório. E o texto de cada componente curricular, ele tem uma estrutura, certo? Qual é a estrutura que a gente definiu? O texto introdutório do componente, então, língua inglesa, arte, educação física, história, cada um dos componentes tem o seu texto introdutório. O marco legal daquele componente curricular. Desafios do ensino naquele componente curricular. Então, os professores, no seu componente curricular, disseram quais os desafios, né? Os objetivos do componente a partir da Base Nacional Comum Curricular, competências específicas do componente curricular e como está organizado o componente curricular. E aí, gente, o nosso organizador curricular, temos unidades temáticas, né? Porque é de acordo com o componente e também com a etapa. A educação infantil tem outras abas, né? Habilidades e objetos de conhecimento. Se vocês forem lá na base, objetos de conhecimento vem na frente de habilidades. E aí a equipe tomou essa decisão baseada nos planos de aula dos professores e que as habilidades, dentro de uma habilidade tem o objetivo da aula, né? E aí nos planos de aula vem primeiro objetivos, depois vem o conteúdo, o objeto de conhecimento. E aí a gente tomou essa decisão de inverter as colunas, né? E aí está aí o nosso organizador curricular. E nós temos o código alfanumérico, que também é considerado, alguns professores usam constantemente nos seus planos e ainda temos pessoas profissionais com dúvidas, né? Por isso que eu trouxe. O primeiro par indica a etapa, se é educação infantil, se tiver I, se tiver EF, ensino fundamental, certo? O segundo par indica qual ano que pertence. E aí, gente, chama a atenção que algumas habilidades, elas são não apenas daquele ano. Uma determinada habilidade, ela pode ser só do sexto, como ela pode ser do sexto ao sétimo, como ela pode ser do primeiro ao quinto, certo? Como ela pode ser do primeiro e segundo ano do ciclo de alfabetização.
e tem habilidades que é apenas daquele ano, né? A gente vai falar um pouquinho da progressão e teremos mais encontros como esses, aprofundando cada um desses tópicos. E aí nós temos aqui o terceiro par de letras, aliás, segundo par de letras, né? Que o segundo é par de números. O componente curricular. A R, arte, sempre as duas primeiras letras daquele componente curricular. F, educação física. R, ensino religioso. G, geografia, que no caso é LP, língua portuguesa. E o último é aqui a sequência numérica. Ah, professora, então eu tenho que seguir aquela sequência numérica no meu plano de aula? Não. No plano de aula, gente, a sequência numérica é para identificar no documento, certo? Tanto na Base Nacional Comum, como no documento, né, no currículo do Piauí. Se você pegar uma habilidade que ao final desse último par de número aqui, tiver um pontinho e tiver uma numeração PI, é porque aquela habilidade não é da base, ela foi uma nova habilidade, certo? E para conhecimento e reforçando ainda mais, todas as habilidades da base, obrigatoriamente, elas estão no currículo, certo? Mas ela está da mesma forma, ela pode ter sido contextualizada, ou seja, os redatores acrescentaram naquela mesma habilidade, ou pode ter sido criado novas, e isso aconteceu no nosso currículo, certo? E aí, essas habilidades, elas têm uma progressão, gente, tanto dentro do mesmo ano, existe uma progressão, e tem uma progressão durante os anos, né? E aí a gente usa uma das concepções pedagógicas, é a taxonomia de Bloom, que ela tanto é usada nas avaliações externas e também na preparação de aulas, nos planejamentos de aula, desde a memorização, compreensão, aplicação, que aí é uma metodologia de como iniciar uma aula, né? E aí está nas nossas concepções até mesmo para você não parte do zero. Com o que o aluno conhece, com o que ele tem na memória, ele consegue agora, ele compreende, ele explica com suas próprias palavras, até chegar à criação, né? Tem todo um processo. E também nós temos aí uma sequência de habilidades. Gente, se você for ver o objeto de conhecimento, potência, né? Ela está o mesmo no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono. E aí eu chamo a atenção aqui, gente, para esse momento que a gente vem vivendo de pandemia, que muitas vezes a aula remota ela não tem aquela eficácia total conforme uma aula presencial, mas independente de ter ou não, gente, as habilidades, há uma progressão. Então, quando o aluno ele é promovido do sexto para o sétimo, por exemplo, é um exemplo, no sétimo, os conhecimentos do sexto, eles também são retomados, e é uma progressão, e assim por diante. Inclusive, nós temos habilidades dos anos iniciais que são trabalhadas até a terceira série do ensino médio. E aí você diz assim, eita, é mesmo é. E aí você vê, ela vai a cada ano, dentro do próprio ano, ela há uma progressão, e a cada ano e etapa também há uma progressão. Chamar atenção para isso. E aí, gente, refletindo um pouco, né, sobre quais são as novidades, né? Qual é o diferencial que eu gostaria de trazer aqui para vocês? Porque são muitos, talvez aqui no momento a gente teria que ter outros momentos que está trazendo ou que vai trazer, né? Eu digo porque está trazendo, porque desde o momento que ela foi homologada, tivemos o primeiro ciclo de formação e que iniciamos o ano de 2019, no próprio plano de aula a gente já houve mudanças. Então, quais são os documentos que, de fato, vão ter mudanças ou já vem trazendo mudanças? Não só o projeto político-pedagógico, mas também o plano de aula, regimento interno da escola, né? Como pode ser pensada a relação entre desenvolvimento das competências e habilidades propostas no novo currículo com a metodologia utilizada em sala de aula? A gente tem as metodologias ativas, a gente tem como vai ser os espaços também que tem que ser pensados, e aí a gente não tem mais aquela aula tradicional. Então, a aula de 50 minutos, eu tenho a integração, e a integração com os outros componentes. Então, aquelas competências, eu tenho elas em mim, eu sou uma professora, e aí tem também, eu desenvolvi aquelas competências em mim, na minha educação como um todo, e aí eu vou desenvolver aos meus alunos documentos de espaços como de metodologias, né? E aí você tem essa terceira reflexão aqui. Como pode ser pensado
a organização dos materiais, tempos e espaços dentro e fora da sala de aula da escola. Então, essas perguntas, elas se interrelacionam, né? Quais são os princípios, como deve ser a avaliação da aprendizagem dos alunos? Como foi falado já aqui antes, ela é formativa, ela não é o qualitativo, ele predominando o quantitativo. E aí, essa avaliação, ela acontece no dia a dia, é avaliado tanto o aluno como o professor, como a instituição. Então, já se quebra, que já vinha sendo quebrado, né? Como foi dito também, temos toda uma legislação anterior. E aí, todas essas mudanças que trazemos agora, gente, e ela é gradativa, a gente diz assim, mudou já da noite para o dia? Não, é um processo, né? E aí, todo esse processo de mudança, de conquista, de aprendizado, e ao final, a gente busca o quê? A aprendizagem dos nossos estudantes, transformar eles em ter um estudante com uma formação plena, ou seja, uma aprendizagem significativa, não só um acúmulo de conhecimentos, que ele possa trabalhar não só na escola, como usar os conhecimentos para a vida, ele possa escolher, ao sair do 9º ano, que ele ingresse no ensino médio, ele já tem essa formação, já tem essa autonomia, essa tomada de decisão para ele escolher, até mesmo no momento que ele tiver que escolher os itinerários e a profissão, né? Então, isso ser trabalhado desde a educação infantil até o final do ensino fundamental. E aí, gente, dentro dos componentes curriculares, também houve uma organização de conteúdos, de objetos de conhecimento, e no sentido de, ao final de cada ano, ser garantido aqueles direitos de aprendizagem que os nossos estudantes têm, independente dele estudar no sul do estado, no norte do estado, independente dele estudar no estado do Piauí ou em outro estado, aí são o quê? Garantir as aprendizagens essenciais. E aí, gente, nós temos também aqui, que eu não gostaria de deixar de falar, quais foram os maiores desafios, né? Tanto para a elaboração como para a própria formação. A internet, né? E a gente sabe que hoje mesmo a gente está vivendo nesse momento de pandemia, ela há essa instabilidade, né? Então, ela foi só... Muitos problemas que a gente tem hoje na pandemia, eles foram evidenciados, mas não, a gente já tinha esses desafios, né? Recursos financeiros, desde o deslocamento de alguns professores para vir para a formação, a gente sabe que isso requer também investimentos, né? E também tempo para concluir as formações. Os profissionais da educação, não só agora, nesse momento, que a gente sabe que tem muitas lives, muitas formações, mas há uma lotação de professores, estamos lotados em vários setores, em várias escolas, e aí esse tempo para me concluir a formação, porque a formação não é só chegar lá e assistir, né? A gente tem que estudar, preparar, fazer devolutivas e implementar isso também na sala de aula. E os nossos sucessos é uma conexão, gente, entre a própria equipe, uma dedicação também, quero parabenizar aqui a equipe, que houve toda essa dedicação e uma conexão muito grande entre os pares, né? Entre cada grupo de formador e redator. O diálogo entre Estado e município, que foi fortalecido, né? E a disseminação de novas práticas, porque não só o que o currículo trouxe, mas também o regime de colaboração e a colaboração entre os próprios professores, nos grupos, nas formações, trouxeram essas novas práticas, vem trazendo, né? E, por fim, a própria formação em si e o material de qualidade. Gente, outras instituições ficam nos pedindo, a gente tem o maior prazer de compartilhar, de ceder nossos materiais, os módulos, não só o currículo, mas toda a nossa formação. Bom, gente, nós estamos finalizando nesse momento. Sabemos que esse momento não se encerra agora, que nós vamos ter um aprofundamento. Deixar aqui um agradecimento especial ao Centro de Formação, em nome da professora Adriana Lima, coordenador professor Damião, a toda a equipe do Centro de Formação, a equipe de redatores, formadores, ao nosso secretário de Estado, Ellen Gera, a toda a equipe de professores e profissionais da educação do Piauí. Que a gente possamos seguir juntos, avançando cada vez mais. Deixo aqui o meu abraço e que Deus os abençoe.